Vibra meus elétrons, tudo positron? Nos últimos vídeos a gente tem discutido o equilíbrio iônico da água, mas olhando com a questão de ácidos e bases fortes. A partir desse vídeo a gente vai começar a olhar também para esse equilíbrio iônico da água, mas em relação a ácidos e bases fracas, que têm comportamentos diferentes. Vamos lá? Bom, a gente sabe que uma reação reversível é aquela reação onde você tem a formação tanto de produtos quanto de reagentes. Então aqui eu tenho uma reação Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, produzindo Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Tudo que eu tenho antes da reação é chamado de reagente. Tudo que eu tenho depois da reação é chamada de produto. Então o que a gente vai ter aqui? Olha, eu tenho antes da reação os meus reagentes e após a reação os meus produtos. Quando a gente tem a ionização da água, o que acontece? A água ela se auto-ioniza, ou seja, ela vai liberar H+ e OH-. Então eu posso simplificar essa reação como? Colocando H2O, que é a água, quebrando em H+ e OH-. Vamos olhar agora para a questão dos ácidos. Como é que funciona a ionização de ácidos fracos? Bom, quando a gente tem um ácido fraco, o que acontece? Eu vou ter um ácido que ele não vai liberar todos os seus hidrogênios. Ou seja, nem todas as moléculas vão ionizar. Então, uma parte vai ficar em formato de ácido e uma parte vai ficar em formato de íons. Então, isso é uma reação o quê? Uma reação reversível. Se é uma reação reversível, eu posso calcular uma constante para essa reação. Eu chamo essa constante de constante Ka, ou seja, constante ácida. Então, o Ka é uma constante que relaciona o quê? A acidez de um determinado ácido. Ou seja, quanto aquele ácido está liberando de hidrogênio para o meio. E eu posso relacionar esse Ka o quê? Com a força do meu ácido. Quanto maior for o Ka, maior a força desse ácido. Então, por exemplo, quando eu tenho um ácido forte, por exemplo, HCl, ele tem o quê? O Ka altíssimo, de 10 a oitava. Então, aquela relação que a gente viu de que o Ka sendo a concentração de H+, A- sobre Ha, o que acontece? Esse valor é altíssimo. Então, eu vou ter muito hidrogênio no meio. Quando a gente olha, por exemplo, para um HF, que é um moderado, o que acontece? A gente já tem um Ka mais baixo, bem mais baixo. E quando a gente olha para um ácido carbônico, que é um ácido muito fraco, a gente tem um Ka o quê? Extremamente baixo, de 10 a -7. Então, quanto maior for o Ka, maior a força desse ácido. De maneira semelhante, a gente pode pensar para a base. Então, aqui eu tenho uma base que está dissociando. Bases dissociam porque tem íons, ácidos ionizam porque está com a ligação formada. Então, o que vai acontecer? Da mesma maneira, eu posso calcular uma constante para esse material, para essa reação. E isso vai me dar uma constante que eu estou relacionando com uma base. Então, essa constante eu chamo de Kb, ou seja, constante básica. Que vai ser o quê? Os íons divididos pela base. Então, aqui, ó, a concentração dos íons divididos pela concentração da base. Quanto maior for o valor do Kb, maior a força dessa base, ou seja, maior a quantidade de hidroxila, de OH- que eu libero para o meio. Então, olha aqui, ó, a cafeína, ela libera o quê? Ela tem um Ka de 4,1 vezes 10 a -4. Quando a gente olha para uma base bem mais fraca, por exemplo, a anilina, ela tem um Ka de 10 a -10. Então eu falo que a cafeína é mais básica que a anilina. Beleza?
Então vamos fazer um exemplo aqui para fechar essa ideia. Qual o valor do Ka do ácido fórmico HCOH, cuja concentração é 0,1 mol por litro, sabendo que o pH da solução é igual a 3? Pessoal, primeira coisa, essa molécula aqui, olha, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó, HCOOH. O que acontece? Ele vai liberar esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio, tá? No momento que ele fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ter isso aqui, olha. Você vai ter HCOO- mais H+. Então, essa reação, eu estou liberando o quê? Um único hidrogênio. Então, essa reação é o quê? É 1 para 1 para 1. Tudo bem? Show. O que agora eu tenho? Agora eu quero o quê? O valor do Ka. Como é que eu faço para calcular o Ka? Eu sei que o valor do Ka vai ser o quê? A concentração dos íons, que no caso aqui, ó, HCOO-, vezes concentração de H+, dividido pelo quê? Pela concentração do meu ácido, HCOOH. Eric, qual é a concentração de H+ e do acetato para eu colocar ali? Boa pergunta. Olha, eu não sei de cara qual é a concentração de H+, mas eu consigo calcular. Como é que eu calculo? Beleza, olha só, ele me deu o valor do pH. E a gente sabe que o pH é o cologaritmo da concentração de H+. Então eu sei o quê? Que pH é o quê? Menos log da concentração de H+. Com isso eu consigo calcular a concentração de H+. E como essa reação é de 1 para 1, o que vai acontecer? A quantidade de H+ vai ser exatamente a mesma quantidade de acetato. Logo, eu consigo achar os valores que eu tenho ali. Então, como é que a gente faz? Vamos fazer da seguinte maneira, olha. pH, que vale quanto? 3, é igual a menos log da concentração de H+. Pessoal, fazendo a pergunta, que pergunta é essa? Aqui, ó, tem um 10. A pergunta que eu te faço é: qual é o número, tá, que eu elevo a 10 para dar 3? Só que esse valor é invertido. Como assim, Eric? Não entendi. Olha aqui. Facilitar a nossa vida. Pega esse menos e joga para o outro lado, que vai ficar o quê? Menos 3 igual a log de quê? 10H+. Pessoal, pela definição de log, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, olha. 10 a menos 3 igual a H+. E essa é a definição de logaritmo, tá? É uma pergunta. Então, olha aqui, ó. Quando eu tenho isso aqui, A elevado a B igual a C. O que eu te faço? A pergunta: qual número, o log quer dizer qual número, eu elevo ao quê? Eu elevo a para dar C. É isso que eu estou te perguntando. Ou seja, achamos o valor de H+, e essa concentração de H+, ela é exatamente igual à concentração do acetato. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o cálculo do Ka. Então, olha, ele falou para mim que a concentração do H+ é quanto? 10 a menos 3. E a concentração inicial do ácido fórmico vale quanto? 0,1. Como agora eu sei a concentração inicial e a concentração final, o que está faltando? Achar a concentração do ácido fórmico final. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou montar uma tabelinha, tá? Como é que é essa tabelinha? Vou limpar a tela, beleza?
Limpando a tela, o que a gente vai fazer agora? Vou montar uma tabela. O que essa tabela vai me falar? É a mesma tabela do equilíbrio. Então, olha, vou facilitar nossa vida aqui, vou chamar isso aqui ó, de HA, beleza? Aqui de A- e H+, só para facilitar, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter HA, o que? Produzindo e sendo produzido por A-, mais o que? H+. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar aquela tabelinha do jeito que a gente conhecia. Primeiro, o início. Depois, o que a gente vai ter? A gente vai ter o reagiu. Depois, formou. E por último, o equilíbrio. Beleza? Então, o que eu tenho no início? No início eu só tenho HA, que vale quanto? 0,1. Tenho A- e H+? Não, então eu boto 0. Reagiu quanto? Pessoal, reagiu alguma coisa de A- e H+? Não. Quanto reagiu do HA? Não sei, vamos deixar assim em branco, vamos pular para a próxima. Formou, a gente viu que eu formei o quê? 10A-3 e 10A-3. Como a reação é de 1 para 1 para 1, essa quantidade que formou é a mesma quantidade que reagiu, ou seja, 10A-3. Quanto formou? Não formou nada de ácido. E no equilíbrio, eu vou ter o quê? 0,1 menos 10A-3, 10A-3 e 10A-3. Beleza. Mas olha para cá. Isso aqui é a mesma coisa que 0,1 menos 0,001. Pessoal, esse valor é muito pequeno em relação a esse aqui. Logo, não faz sentido atrapalhar minha vida fazendo essa conta. Então, o que a gente fala? A gente usa uma aproximação que isso aqui vai valer quanto? 0,1. Isso aqui é uma aproximação, tá? A gente faz essas aproximações para facilitar a nossa vida. Então, eu sei que o Ka vai ser quanto? A concentração de quem? Dos meus íons, é o A- e o H+, dividido pelo quê? Pela concentração do meu ácido, HAC. Beleza, Eric. Então, quanto vai valer o meu Ka? Olha, concentração de A-, 10A-3, vezes concentração de H+, 10A-3. Não podemos esquecer que eu estou elevando ao coeficiente, que no caso vale 1. Dividido pela concentração do ácido, que a gente vai aproximar por 0,1. Pessoal, 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então vamos fazer a conta aqui, olha. Quanto é que vai dar isso aqui? Elevado a 1, que é o meu coeficiente estequiométrico. Então eu tenho que Ka igual a quanto? 10A-3 vezes 10A-3 dividido por 10A-1. Beleza. Multiplicação de expoente de mesma base. Repito a base e somos expoentes. Dividido por 10A-1. O que eu posso fazer? Pegar esse 10A-1 e inverter, trocando o sinal. Então fica o quê? Ka igual a 10A-6 vezes 10A+1. De novo, multiplicação de expoente de mesma base. Repito a base e somos expoentes. Então, achamos que o valor do meu Ka vale quanto? 10A-5. Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente falou sobre a parte de equilíbrio iônico da água, mas olhando para ácidos e bases fracas. E nós vimos também o quê? A ideia de Ka e Kb, que é a constante de acidez e constante de basicidade. Fizemos um exercício para fixar essa ideia. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!